Bueno que estão na nossa cidade. Certo, Mário Marra? Certo, Bruno Vicari. Eu estou muito bem acompanhado aqui. Já dei bom dia, agora eu dou boa tarde para Mari Pereira e para o Rodrigo Bueno. Boa tarde, amigos. Boa tarde, fã de esportes. Vamos para o nosso segundo tempo. Cheers, pode dar cheers essa hora? Pode. Cheers. Pode, Bubu. Já passou do meio-dia. Então vamos lá, tá? Tem Conmebol Libertadores hoje de maneira ao vivo, sim, e de maneira exclusiva aqui na ESPN com essa grande partida da semifinal, tá? Da competição. Vélez e Flamengo. Flamengo do Pedro e do Vidal. Pedro neles, pra justificar a escolha do comandantezinho. Funciona o ataque do Mengão. Falo que a cada dia eu realizo um sonho, né, de estar aqui no Flamengo, um clube que eu sempre sonhei em jogar, um clube do meu coração, né, que eu ia pro Maracanã ver jogos e hoje podendo vestir essa camisa numa Libertadores, numa semifinal, é gratificante demais para mim. Mas quando entra em campo, né, o foco é somente ali em ajudar o Flamengo e dar o melhor para o Flamengo vencer, né, a cada jogo. Venir acá a Flamengo, a un equipo ya fuerte como lo es ahora, estar tan cerca de ganar la Libertadores, creo que todos los días me estoy preparando, soñando con ese día de ojalá este año sea cumplir mi sueño y el sueño de todos los hinchas de Flamengo, de levantar otra Libertadores más. É mais um confronto difícil, né? Assim como foi com o Tolima e com o Corinthians, né? Vai ser mais um jogo complicado, pegar um time argentino na casa deles. Sempre muito difícil de jogar, mas espero que a gente possa entrar com a mesma, né, forma que a gente vem enfrentando os jogos, com seriedade, com humildade e procurar lutar cada centímetro do campo ali pelo Flamengo. E tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas a qualidade do nosso grupo, a gente vai entrar para buscar a vitória, né? Como a cada jogo a gente faz, mas com trabalho durante a semana com o professor Dorival para ver a melhor maneira de enfrentar ele. Como hincha, como jugador apasionado de Flamengo, te pongo el sueño de ser campeón, pero tenemos mucho respeto a los otros tres equipos que quedan en competencia, que son muy fuertes. Ya lo demostraron, por algo están acá en semifinal y creo que va a ser muy duro llegar a la final y levantar esa copa, pero nos vamos a preparar de la mejor forma y sabemos que si estamos concentrados podemos pelear contra cualquier equipo. Temos então aí na nossa tela essa pergunta, quem vai decidir hoje, tá? São dois nomes indicados já para o prêmio de melhor jogador da Conmebol Libertadores. Então a gente tá vendo aí que o Jenson tem já 7 gols em 10 jogos, o Pedro tem 1 a mais. E o número de assistências é o mesmo, só que o Pedro, ele demora menos minutos para participar de gols, já que ele não era até então um titular absoluto do rubro-negro. Pré-jogo, então, a partir das 8 da noite aqui no Sport Center. Depois tem bola rolando e quando o jogo acabar, claro, tem linha de passe também. A gente vai direto para a Argentina, nossa equipe segue por lá. Tem bastante coisa para a gente falar do jogo, até algumas coisas bem interessantes, viu? Dani Boaventura e Pedro Ivo Almeida sobre o gramado que eu estava lendo aqui mais cedo junto com o Mário Marra na nossa redação. Mas eu também vou querer saber aí mais de vocês, afinal de contas, vocês estão exatamente no local da partida e têm chamado a atenção para isso desde o primeiro dia que vocês estavam aí na segunda-feira. Já a gente fala do gramado. Eu quero saber do time, viu, Dani e Pedro? Afinal de contas, eu sei que vocês conversaram com quem manda aí no negócio todo, certo? Bom dia para vocês, José Amalfitani aqui. O campo tá pintado, tá sendo modificado para o jogo, mas bom ele não tá não. Eu vou só te pedir licença, Bruno, pra gente inverter um pouquinho isso. O Pedro conversou com o Landinho hoje de manhã, já tem informação do time ao vivo, mas a gente tem que aproveitar os fatos e estamos aqui exatamente ao lado desse gramado, Pedro Ivo Almeida. Desde segunda a gente avisou, né? Tem areia, tem buraco. Bom dia, Dani. Um beijo pra você, um beijo pro Bruno, Marra, Bubu, Mari. Tem areia, tem problema, tem tinta e agora tem gente fiscalizando o gramado, né, Dani? Exatamente. Ó, vou pedir até pro nosso cinegrafista mostrar aqui a equipe do Flamengo, do Vélez, de inspeção. Estão junto ali, delegados da Conmebol, olhando
o campo, porque está chamando realmente atenção. Agora está pintado de verde, mas a gente sabe que tem vários buraquinhos, muita areia. E aí, Pedro, a gente fica se perguntando, né? A informação chegou para o Flamengo, claro, de que o gramado não estava 100%. Essa inspeção, ela é natural, existe uma inspeção pré-jogo dos times, mas não parece um clima de amizade ali. Pareciam reclamações de um time para o outro. Dani, tem um clima de questionamento e de entendimento. Quando você fala até para o fã de esporte pintar um gramado de verde, ele pode soar meio óbvio, mas não é nada óbvio, porque é uma tinta verde que faz até as linhas aqui de marcações do gramado deixarem de ser brancas momentaneamente e ficarem verdes, porque tinha muita imperfeição. Um aspecto até meio queimado, uma cor diferente. Então, a tinta é para tentar deixar a coisa uniforme e parecer que o campo é bom. E com as informações ao longo da semana, desde segunda-feira a gente pontuando, a imprensa local também, o Flamengo aproveitou que hoje, aqui por volta das 11 horas, tem a reunião de jogo com os delegados, com tudo mais, acaba por volta de meio-dia agora, nessa segunda hora do Sport Center, subiram ao gramado. E quando eles sobem ao gramado, todo o gesto ali, a linguagem corporal, nos indica que eles pedem explicações aos representantes do Vélez. Eles apontam para alguns lugares, os representantes do Vélez explicam o que estão fazendo, alguns delegados da Conmebol também ali demonstram preocupação. A gente conversava com membros da Conmebol, oficiais de partido da Conmebol, e sim, existe uma preocupação, porque segunda e terça-feira foram dias complicados. A gente olhava para o gramado e pensava, vai ter jogo aqui? Esse buraco aqui vai ficar assim? Como é que vai ser para amanhã? Ontem, durante toda a programação, ao longo da tarde, o calçado já sinalizava, o Preto estava aqui também, a tinta começou a ser colocada para corrigir essas imperfeições. Algumas informações da imprensa local diz que o gramado não teria sido molhado ontem, anteontem, mas não chega a ser exatamente verdade. Ontem o gramado foi molhado mais de uma vez. Já fui perguntar hoje também, vai ser molhado mais próximo do jogo, então não vai ser exatamente um gramado seco. Agora, é um gramado repleto de imperfeições e preocupa pelo belo espetáculo, preocupa porque a gente está falando de semifinal de Conmebol Libertadores, preocupa também para o fã de esporte rubro-negro, porque é um time que, na beleza do seu jogo, prefere as melhores condições de uma grama, né? Preocupa pelo estilo de jogo do Flamengo, né? Que é um jogo de construção, de posse de bola rolando, parece besteira, mas esse gramado mais ressecado faz a bola correr menos, os buracos preocupam. E aí tem uma outra particularidade desse campo, né, Pedro? Ele não é um campo reto. Para haver um escoamento de água, ele é um campo que o centro, a parte do meio dele, é mais alta. Então, é como se fosse oval, assim, só para entender, ele não é completamente plano. Então, assim, o jogo do Flamengo vai ser prejudicado. O gramado do Amalfitano é bom que se diga, ele sempre foi assim, não é algo para essa semana, mas ele de fato, quando você observa de perto, até a montagem da nossa bela bancada aqui ao longo da semana, ele tem um caimento, podemos dizer, ele não chega a ser exatamente plano, olhando de cima também, até das arquibancadas ali da parte inferior, você consegue perceber isso. É claro que não é o melhor jeito, é claro que não é o gramado que o Flamengo está acostumado, mas é claro também que o Flamengo está acostumado, sejamos justos, com muitos gramados, com muitas imperfeições no futebol brasileiro também. O que acontece é, para um jogo de semifinal de Copa Libertadores, a gente sempre espera algo melhor. Esse algo melhor não vai ter. É mais um adversário que o Flamengo vai ter que superar. Aí pergunta, será que é por isso que vai ser mais difícil, que não vai construir resultado? Não acho, mas eu acho que é algo que está no radar ali de atenção que o Flamengo vai ter que ter, entre tantas outras coisas, para essa partida de hoje. Bom, dito isso, né, a parte ruim é o gramado, mas tem notícia boa. Pedro Ivo Almeida conversou hoje de manhã com o presidente, entrevista exclusiva, ele e Pedro Henrique Torre bateram um papo com o Landim, e ele deu uma informação importantíssima e o torcedor rubro-negro vai ficar feliz com o que ele disse. O que eu voltei a conversar ontem com ele, com o Tanuri, ele me falou que ele estava bem, a prova que ele estava bem, que ele foi para o treino, treinou bem. Ontem eu fui lá com os jogadores, fui lá assistir o treino lá, treinou bem. Agora, se ele vai jogar ou não, depende do Dorival, que vai escalar o time. Eu não sou o que escalo, mas assim, pelo que eu vi, por tudo que eu vi lá no treino, ele já está melhor, ele já está bem. Não significa, às vezes, que uma hepatite é aquela história que a gente pegou uma hepatite. Hepatite eu acho que é uma inflamação, né, do fígado, né, mas pode ser de diversas formas, sei lá. Coisa de engenheiro falando aqui, não é médico, não. Mas assim, eu acredito que a dele foi bastante leve, razão pela qual ele pôde jogar, o outro jogo pelo menos jogou um tempo, e já voltou a treinar e está treinando normalmente.
Tá aí, ó, o Davi Luiz com uma hepatite em recuperação, mas a notícia é que ele tem condição de jogo, né? Então é uma opção aí para essa zaga titular do Dorival. Parece que vai para o jogo, né? O Landim, obviamente, joga para o treinador, a gente sabe disso, mas parece que vai para o jogo, né? Dani, é curioso, porque ele não ia atropelar, ele não ia passar por cima do Dorival, ele não ia escalar o Davi Luiz ali numa entrevista. Mas por toda a sinalização que tivemos ali no momento que passamos, desde segunda-feira aí pelo Hotel do Flamengo, no complexo onde está hospedada a delegação, tinha dúvida no início. O Davi veio só para estar com o grupo, no segundo momento o Davi foi para o treino. No terceiro momento, o Davi treinou. E hoje, é curioso, é importante a fala do Landim, porque é o primeiro posicionamento mais detalhado do Flamengo sobre a situação do Davi Luiz. E eu julgo ser importante porque a primeira notícia é uma hepatite. Quando a gente pensa em uma hepatite, esse cara tem que ser afastado, não vai nem jogar. Então, o Landim detalha o papo que ele teve com o Tanuri. O Flamengo considera, por exames, uma hepatite leve, que ele poderia estar com o clube. Considera também que o Davi Luiz se apresentou bem para a atividade. E o Landim pontua muito que ele treina bem, está bem, e todo o staff ali que a gente conversa repete isso. Então, não seria exatamente uma ordem do departamento médico para o Landim ficar de fora. Está nas mãos do Dorival. E por tudo que a gente conseguiu conversar, ele vai para o jogo. Porque está bem, porque o Dorival confia pelo tamanho do jogo, pela importância de um nome como o Davi Luiz para uma semifinal de Conmebol Libertadores. E a gente ficava com aquela pulga atrás da orelha, mas com uma hepatite, vai para campo, um jogo de mata-mata, e o Flamengo pontua muito ser uma situação leve que não compromete o rendimento do Davi Luiz. A verdade dos fatos, se compromete ou não, só quando a bola rolar. A gente vai assistir aqui na ESPN a partir das 9h30. O Bruno falou, pré-jogo, 8 horas da noite. Não, pré-jogo já começou. Já estamos aqui. Mas eu acho que é interessante pela situação do Flamengo, enfim, se posicionar sobre o que de fato foi essa hepatite, tanto que ela impactou ou não a situação do Davi. Deixa eu voltar aí com vocês no estúdio, porque é isso, né? As informações quentes, assim, o Davi Luiz à disposição, o gramado sendo inspecionado aqui. Eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre esses meandros da partida, sobre essa pré-partida. O pré-jogo já começou, Bruno Vicari. Já tá rolando desde segunda-feira. Esse é um pré-jogo. Tá? Desde segunda-feira a nossa equipe está lá. Sobre o Davi Luiz, você acha, Mário, também que é algo para perder, que tira o sono do Dorival? Vou poder contar ou não com o Davi Luiz? Como o Pedro estava falando, né? Claro que a resposta a gente tem em campo. Mas eu não sei se é algo capaz de tirar o sono do rubro-negro, se o Davi Luiz vai jogar ou não, mas com essa informação que tudo indica que sim, né? Não. Nesse Flamengo de hoje, nesse Flamengo do Dorival, difícil perder o sono. Porque é claro que a gente está falando de um time que ele optou por usar nas Copas, né? Ele praticamente encontrou o time que ele quer jogar no mata-mata. E aí, no Campeonato Brasileiro, ele coloca um outro time que também dá uma boa resposta. Então, assim, uma peça ou outra, claro, o Pedro lá na frente faz falta. Mas eu acho que como ele conseguiu moldar essa zaga, esse sistema defensivo do Flamengo, acho que não tira o sono, não. Até porque a gente tem destacado muito como ele arrumou a zaga do Flamengo, né, Mar? Sim, o Fabrício Bruno tem ido bem, né? Assim, não tem problema. Tem de um lado ele, do outro lado o Léo Pereira. Não vejo que também que tire o sono. A questão maior era, né? Assim, uma informação de uma hepatite viral. Assim, cuidar do jogador, tratar do jogador, tudo. Para mim, essa é a grande notícia, como disse a Dani, né? Tem uma grande notícia para o torcedor do Flamengo. Ele está bem. Isso. Isso é o que importa agora. E acho que talvez ter ficado lá 1 ou 2 dias sem treinar e tal, não precisa jogar. Fica melhor, se prepara, tal, fica tranquilo. Ele tá bem e o Dorival escolhe agora, Bubu. Olha, eu acho que se for o Davi Luiz, deve ser o Davi Luiz ou o Fabrício Bruno, não vai mudar muito o preço do alfajor. O que mudaria o preço do alfajor no Flamengo? Para mim, o problema do Flamengo hoje são as laterais. O Rodinei virou uma grande válvula de escape, um cara com bom poder ofensivo. O Felipe Luiz fecha mais como um terceiro zagueiro, às vezes ali protege mais, porque o Vélez joga com um tridente ofensivo. A força do time é o tridente ofensivo. O Bo pela direita, o Hanson, que é um dos melhores jogadores da competição, né, tá brigando até pela artilharia, joga pela esquerda. Então, esses dois jogadores devem tentar explorar as costas laterais. Sobretudo o Rodinei, que avança mais, é justamente onde está o ponto forte do Vélez ali, que é o Hanson. O Prato é um jogador, o Marra conhece bem, o Prato, aparentemente, você vai olhar no papel, ele é o centroavante do time, só que ele volta, recua, sai da área, se movimenta, ele faz a construção. E arrasta marcadores com ele, né? Inverte com o Bo, com, sabe? Então, você precisa ter um sistema de cobertura ali para os laterais. O Davi Luiz, nesse ponto que tem velocidade, pode ser importante.
ou alguém que para acompanhar o Prato quando ele sair da área e ficar atento com a movimentação desses jogadores de beirada que se infiltram, fazem o tal do facão, como gosta de dizer o Marra, né? Acho que nunca falei. Então, eu acho que pro Flamengo não passar muito susto na sua parte defensiva, a chave passa mais pelos laterais de como vão anular o Bou e o Hanson, sobretudo, do que se for o Davi Luiz na zaga ou se for o Fabrício Bruno também na zaga. E claro que tem muito também do ambiente na Argentina envolvendo essa partida, né? Mas olha, são muitos torcedores locais torcendo também pelo rubro-negro. E aí o Mendel Bidlovski encontrou alguns, ou muitos, pra gente, olha só. Buenos Aires é o destino escolhido por muitos brasileiros para morar. E claro, entre esses brasileiros, muitos torcedores do Flamengo. Nesta turma, gente que veio para cá estudar, trabalhar, todos rubro-negro. Vai pra cima dele, meu! Flamengo é Flamengo. Onde vamos, levamos o coração flamenguista e vamos sempre com o Flamengo, sempre. Bem complicado ficar longe da família, né? Sinto muita falta. Sinto falta de ir aos jogos, que eu sempre estava presente lá no Maracanã. É complicado, né? A gente tenta assistir pela televisão, os dias também que não tem que estar estudando. Na quarta, muitos irão reencontrar o time no estádio no jogo contra o Vélez, com aquela confiança pelo momento do time. A gente veio para decidir aqui, a gente não vai nem esperar chegar no Rio de Janeiro, a gente vai decidir aqui, vamos levar essa vitória para casa. 3-0 pro Mengão, não tenho dúvida. Já quero sair de lá já classificado para a final. 3-0, o Flamengo já tá. Tá confiante. Já matou. E para os argentinos, o que eles falam sobre o Flamengo? Será que para eles o rubro-negro está em outro patamar? Hoy la verdad con Flamengo no quiero jugar. Tiene un equipazo, tiene un plantel bastante europeo. Y los brasileños están medio europizados, son muy grandes en América. Hoy no, es uno de los grandes equipos del continente junto a Palmeiras. E pensando além do continente sul-americano, segundo Vidal, esse time do Flamengo é um time que dá para comparar com os grandes times da Europa? Sí. Yo creo que con el nivel que hay acá de jugadores, con la hinchada, claramente si estuviera en Champions pelearía con todos los equipos. De verdad que tiene mucho talento este equipo. Nivel Champions, claramente sí. Tal vez unas cuartos de Europa League por ahí. Sí. Pero para mí no es más grande que no sé, un Leicester, un West Ham o algo. Estaría a un nivel un poquito más bajo que la Champions, pero está. Sí. Son crack. Sin duda, no sé si contra un Real Madrid, un Bayern Múnich, pero que competiría. Tienen grandes jugadores. No sé si ganar, pero que le va a costar, eso sí. Le pongo una fichita igual. Só que quarta o Flamengo tem jogo decisivo contra time argentino na Comebol Libertadores. Vale toda a atenção, respeito também e, claro, a torcida dos rubro-negros de todos os cantos. Olha só, hein, esse duelo dos professores. Então a gente tem os dois times desde a chegada dos dois técnicos. O Cacique Medina já está há 21 jogos no comando do Vélez. E ele tem só 39% de aproveitamento. Já o aproveitamento do Dorival é excelente, ó, 76%, quase 77%. A gente tem aí os números de gols marcados e também gols sofridos. E a gente vê que, claro, nos 2 pontos, a média do técnico brasileiro, ela é, sim, maior. Vamos lá, pessoal, voltar para a Argentina? A gente volta para lá então, porque a Dani Boaventura e também o Pedro Ivo Almeida, os dois, que maravilha, os dois estão por lá e vão trazer mais informações também desse confronto, desse duelo entre os dois treinadores. Sabem, Pedro e Dani, eu estava mais cedo lendo com o Mário Marra algumas informações dos nossos colegas da imprensa aí argentina e eles estavam destacando o seguinte, essa situação do gramado que vocês estão destacando desde segunda-feira é pedido do Medina. Faz parte da estratégia dele. Então, assim, professor, podemos regar aqui, podemos dar um jeito no gramado? Não é para regar, deixa desse jeito, deixa ruim. Eu quero campo duro, eu quero desse jeito, porque isso vai ser usado a favor do meu time. Isso as informações do pessoal da Argentina. É assim ou não é, hein, dupla?
Tem o seguinte, né? Eles têm que usar o que tiver aqui no fator casa para construir um resultado positivo, porque a gente sabe que jogando no Maracanã, com um gramado bom, com uma equipe técnica muito superior a deles, como é o Flamengo, fica mais difícil. Acho que tem a questão da arquibancada ser muito próxima, é um ponto positivo. E o gramado, se realmente for essa linha, é uma pena, né? Porque prejudica todo o espetáculo. A gente continua vendo aqui, a delegação do Flamengo tá brava, tá chateada com o que tá vendo aqui, porque realmente é uma condição muito ruim de jogo. O jogo vai ficar mais feio por conta desse gramado. Finalizada a vistoria, né, Dani? Finalizada a vistoria, atrás das câmeras aqui na área reservada ali aos dirigentes, à comissão técnica, os representantes do Flamengo seguem por ali. A cara não é boa, a cara não é de... cara de poucos amigos. Agora, sobre a informação da imprensa argentina, tem uma guerra de narrativa também aí, é bom que seja verdade. Eles informam duas situações. A primeira é que é um pedido do Medina. Essa informação a gente não tem e o Vélez nega com veemência. A segunda é que o gramado não foi regado por pedido do Medina. Mentira. O gramado foi regado ontem, no início do dia, foi regado ontem, no final do dia, foi regado hoje mais cedo e será regado hoje, molhado mais tarde. Então é bom colocar os pingos. Não quer dizer que ele está verdinho, né? Sim, mas é porque só para a gente trabalhar com o que tem de informação nessa guerra de narrativa. É pedido do Medina, é para prejudicar o Flamengo, o gramado não foi molhado. Não, é mentira. O gramado foi molhado, como será mais tarde, a gente já se informou sobre isso. Agora, o gramado claramente não está bom. Isso prejudica o jogo. Agora, é bem verdade também, quantas e quantas vezes a gente sentou aqui para debater o gramado ruim do Flamengo como mandante no Mané Garrincha, do gramado ruim do Flamengo como mandante no Maracanã. Então, não é só isso que vai pautar o jogo. Acho que tem muito também de uma guerra ali, de um ambiente, a semifinal, é Brasil e Argentina. O que está posto? O gramado está ruim, o gramado foi regado, isso não resolveu, e eles estão tentando maquiar o gramado para mais tarde. O que está posto também? A Conmebol está incomodada com a situação. A Conmebol preferiu um gramado melhor para uma semifinal da sua principal competição. Então, isso é o que a gente pode comentar. A gente pode comentar em cima disso. O resto tem muito da narrativa, mas tem um Flamengo incomodado e um Flamengo questionando aqui nos bastidores o Vélez sobre o que aconteceu. A versão oficial, o novo fertilizante teria queimado parte do gramado, porque o aspecto dele nos últimos dias era de um gramado queimado, né, Dani? Sim. Ele não estava verde, ele estava uma cor ali meio estranha. Então, é a versão oficial do Vélez, não seria um pedido do Medina, é a versão oficial deles, vamos acreditar, mas irrigado, molhado, ele foi. Sim, ele está mais verde hoje, mas é isso, assim, o aspecto de queimado só saiu por conta dessa tinta que foi colocada sobre ele, né, para cobrir inclusive os pontos com areia, porque tem muitos buracos que não tem grama, e são muitos ao longo do gramado, assim. O meu entendimento é que prejudica o futebol do Flamengo, prejudica a maneira que o Flamengo gosta de jogar. Se o Vélez vai conseguir tirar proveito disso, aí já é uma outra situação, mas de fato o que a gente está vendo aqui é uma delegação bastante incomodada com o que encontrou, e a responsabilidade é do mandante, por isso a Conmebol também incomodada, gente. Ô, Bubu, você falava da maneira como o Vélez joga com esses três, com um tridente, né? Foi essa expressão que você usou, né? É um jogo físico e o Flamengo está preocupado, isso pode atrapalhar o Flamengo? Está preparado para esse tipo de jogo? Eu acho que tá. É diferente um time muito técnico como é o Flamengo é enfrentar um time... Se fosse o Estudiantes era pior nesse sentido. O Estudiantes é um time muito físico, muito jogo aéreo. Até o Filipão, mais do que o Vélez. Mais que o Vélez. O Estudiantes é um tipo de jogo de muito... Pela história do Estudiantes, o Estudiantes é um time que foi pioneiro praticamente no mundo de ensaiar a jogada de bola parada, de fazer disso uma artimanha, às vezes de forma não tão esportiva, e isso se perpetuou no Estudiantes. Então, é um problema que o Furacão teve que enfrentar. E foi bem, respondeu nisso, nessa coisa física. O Vélez tem, o Prato talvez seja um símbolo desse jogador. É um jogador que ele tem uma boa técnica, só que ele usa muito o físico, proteger a bola, fazer um pivô, se ancorar em alguém e tal. Mas não acho que o Flamengo vai ter muito problema nesse sentido. O Flamengo também tem alguns jogos. Do meio para frente, a gente imagina mais um time mais leve, com Everton Ribeiro e tal. Mas o Pedro é um jogador que fisicamente sabe se defender, se proteger, fazer uso dessa... condição também. Eu não acho assim que vai sofrer, vai apanhar, vai bater. O Vélez não é um time que também tem essa característica muito assim. O Cacique Medina passou aqui no futebol brasileiro, ele fez um trabalho ruim no Inter. Mas o aproveitamento dele no Vélez é pior ainda. No Inter ele tinha um aproveitamento